Você sabia que seu coração se modifica dependendo do que você sente e pensa? Sim, a estrutura do órgão sofre impacto. Numa depressão, o coração tende a ter a sua insuficiência circulatória, o que a gente vai chamar de coração murcho. Isso de coração grande, generoso, tem um sentido bem mais médico quando a pessoa se preocupa muito com o outro, né, de querer agradar, até de querer ajudar. Até o bem em excesso é desequilíbrio. Pessoa que está sempre, né, preocupada com o outro, a opinião do outro, fadado a regras, né, se moldar para ser aceito. Isso tudo é preocupante num contexto médico, porque ocultamente é causa de muitas doenças que poderiam ser extirpadas. Poderíamos ter uma sobrevida. Mas também não adianta viver mais sem qualidade de vida. Vou fazer um levantamento aqui de que é dito que em países onde há mais leis e regras, há suas desvantagens, apesar da disciplinação, da educação e da segurança. Inclusive a qualidade da saúde pública também. Mas temos aqui um levantamento muito interessante que não é falado por aí, que é, por exemplo, a Suíça, um dos países de maior qualidade de vida, onde o cidadão, cada um, pode adquirir uma arma numa esquina, a bacatelas, né? É muito facilitado o porte de armas. Todo cidadão lá, inclusive, é aconselhado a ter. Então isso gera um medo um do outro e, ao mesmo tempo, isso resolve a questão da criminalística, né? Ninguém vai ousar entrar na casa do outro, abordar o outro assim, porque há a possibilidade daquele ser estar protegido, armado, devidamente prescrito pela Constituição Suíça. Mas, por outro lado, esse controle que tem-se sobre a criminalidade em países como a Suíça, por outro lado, a regra está gerando um outro tipo de problema. Por exemplo, a partir das 10 da noite, se você mora próximo a outra residência, se são residências contíguas, é proibido, por exemplo, urinar em pé que dê som que o vizinho ouça. Olha só, descarga depois das 10 da noite, né? O cachorro não pode latir, até já estão adestrando os cães para não latir, o que tira a função do animal, né? É uma coisa absurda. Isso é visto como normal. Vocês vejam, a própria psicologia, né, o sistema médico de saúde mental vê isso como, né, muito bom, obrigado, para a saúde mental das pessoas. Os médicos cardiologistas já estão discordando, porque eles realmente são doutores, eles entendem que resolvendo certas coisas você cria um outro problema. Por isso todo medicamento tem contraindicação, já vem ali na bula. E também os comportamentos também têm contraindicação. Então, também temos países como a Finlândia, qualidade de vida altíssima, o maior índice de incidências de mortes por cardiopatias. A Coreia do Norte, então, lá no Rinken, não sei o que lá, né, isso se eleva ainda a 40% mais incidências. Só nos Estados Unidos, cheio de regras também, com a sua Constituição implacável, mais de 1 milhão de pessoas morrem por ano de infarto. No entanto, muitas regras, né, e pouca segurança psicológica dentro disso, porque as pessoas não conseguem bem viver com pressão,
Depressão para um ser humano qualquer, dependente de sua instrução, ele uma hora ele cede, uma hora ele se rebela. Há uma reação. Isso é instintivo, é essa parte em nós ainda que não está resolvida, que de repente se tirasse de nós, nós morreríamos 3 vezes mais rápido, porque não teríamos válvula de autoproteção, não reagiríamos, qualquer um poderia fazer tudo com qualquer um. E a gente se lançaria ao risco, né, 3 vezes mais, com certeza. Então, muitas regras para se viver se torna a longo prazo um genocídio legalizado, lícito, legítimo a longo prazo. Essa é a verdade. Se você regrar muito a pessoa, cria-se um medo incutido, enraizado, que depois a pessoa, né, tende a não se livrar tão fácil. Vemos dos sobreviventes, os heróis de guerra, que ainda veem a guerra por causa da regra, da normativa, o protocolo. Eles não podiam desertar, eles não podiam desrespeitar as leis, né, bélicas. Então isso criou um padrão dentro de si, um padrão de medo, de crença, em que a pessoa arrasta isso para o resto da vida. Isso é muito lucrativo para certos senhores que estudam para isso, para tirar dinheiro dessa parte, né, dessa doença. Crie um medo e terás um bom negócio, né? Crie um medo e você terá bons lucros. Já comparando com o Brasil, esse índice se reduz a 300 a 400 mil pessoas, apesar de ainda elevado, ainda é menor a todo o resto do mundo, porque aqui as leis não funcionam e todos parecem poder mais o que querem fazer do que qualquer em outro lugar. Então, se por um lado o crime aumenta, por outro lado a doença diminui. Vejam que paradoxo. Nunca há um equilíbrio nessa situação sociocultural, já que se resolve uma coisa como causa de outro problema resultante. Então, a corrida, né, por destaques, dinheiro, aquilo, né, do coração já sente o futuro. O coração está muito ligado ao racional, mas é incrível. O cérebro está acima do tronco. É ele que tem que organizar tudo. Dentro de nós há uma batalha hormonal. É por eletricidade, você imagina. É curto-circuito o tempo todo. Você tem que se acalmar, daí vai para uma meditação, toma um tranquilizante, endorfina. Daqui a pouco, sobressalto, você ouve uma notícia na TV. Não que você não deva ouvir, mas enquanto você não chega, eu já tinha falado nos outros vídeos, no nível de pacificação interna, tudo vai lhe abalar. Ou você vai desprezar, negligenciar tudo, banalizar, ou você vai se envolver demais. Porque ainda você está vivendo na polaridade de mente e emoção. Isso tudo afeta o coração. Por exemplo, a ansiedade infla as paredes cardíacas. A depressão é o contrário. Ele retroage. Então isso vai aos poucos fibralizando as paredes cardíacas e a longo prazo você sabe como termina, né? O desgaste, ele tem uma consequência. Acontecem rupturas, né? Fissuras nas paredes cardíacas e paredes intra-arteriais e venosas. E você não se percebe, você no próprio corpo você não controla os impulsos que não são do corpo, que você acha que é. Então o cérebro tenta organizar, por exemplo, o estômago é ele que avisa que tem fome, o cérebro que vai dizer, por isso que o cérebro está acima do tronco. Nos erguemos, né? Tanto é que tem o conceito de iniciação maior entre os maçons,
a subida da energia às 33 vértebras. Tanto que a coluna vertebral é a coisa mais importante em você. O que você é? Você é a sua coluna vertebral. Em que aspecto? A sua consciência está no meio, é o centro. Se cria massa a partir do centro. A inteligência está no centro, não nos meios. Então, os meios não justificam os fins. Tanto que se você levar uma porrada, vamos dizer, ou tiver uma lesão nessa área superior da coluna vertebral, você perde todas as suas funções. Né? Você simplesmente pode morrer, se não ficar com sequelas, né, irreversíveis, como uma tetraplegia, ficar totalmente inutilizado e vegetando. Então todas essas coisas aqui estão relacionadas. E o que a sociedade faz? Ela te coloca regras e mais leis. Já estamos num plano onde temos 96 leis. Isso duplica as pernas do DNA, que são 48. Nada relacionado aos 49 níveis do subconsciente. Está relacionado, mas não diretamente. Mas a lei física, para se ter coesão, você precisa de 96 leis. Você pode descer mais ainda, né? Chegar aos seus 180 leis, né? De uma vida mais densa do que a vida cotidiana, que é essa vida infernal de regras, pressões sociais, que é o próprio inferno na Terra. Então, quando isso vai ser bom? Por que esses senhores, né, em seus consultórios, em suas clínicas, em suas escolas, eles estão, na verdade, fazendo o quê? Aplicando mais regras do que 96 leis para se ter uma vida física. Vocês acham que eles querem realmente te resolver? Ou te levando ao abate sem você saber? Pense aí, você não desconfia de nada. Você só desconfia daquilo que vai contra essas regras, que te deixa abaixo de uma vida robótica. Paz reverencial a todos.